pequena aulinha para vocês. Vou falar sobre algumas coisas de conhecimento científico. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas sobre conhecimento científico. Vocês sabem o que é isso aqui? A Terra. A Terra. É o planeta Terra. É onde a gente vive, onde a gente mora. Só que o planeta Terra, há muito tempo atrás, quando a civilização ainda não era tão desenvolvida como hoje, existiam algumas questões que as pessoas queriam entender, como o porquê e como o planeta foi formado. Quem formou? Como se formou? Por que existem animais? Por que existem seres humanos? Como tudo isso aconteceu? E a gente costuma aprender na escola algumas teorias, né, de como surgiu o planeta Terra, como surgiu o universo. E eu acho que alguns já ouviram falar, mas existe a teoria do Big Bang, que é o que todo mundo aprende na escola, né? Que é, tipo assim, uma matéria que todo mundo vai passar, que é aprender sobre a teoria do Big Bang, que é uma das teorias que tenta explicar como surgiu o universo. E essa teoria é assim: antes não existia nada, era um vazio, nada. Só que no universo, nessa imensidão de vazio, existiam algumas partículas que eram coisinhas bem pequenininhas, por exemplo, de energia, de luz, de calor, e isso foi se juntando até que isso causou uma explosão. A teoria do Big Bang diz que o universo veio através de uma explosão. Mas existia também outra questão que as pessoas queriam entender, que era como o ser humano foi formado. E a gente? A gente veio de onde? E aí mais uma teoria que a gente aprende na escola, que é a teoria de Darwin. A gente aprende a teoria de Darwin de que Darwin ele estudava a evolução das espécies, ou seja, ele estudava que as espécies, por seleção natural, elas evoluíam. E ele aplicou isso no ser humano, porque ele falou, o ser humano também é uma espécie, então ele deve ter evoluído de algum lugar. Então Darwin começou a estudar e ele percebeu que a estrutura humana era parecida com a do macaco. E ele ali disse que a nossa evolução veio do macaco. Mas, porém, entretanto e todavia, todas essas teorias não passaram de teorias. Porque a teoria de Darwin foi comprovada que a gente não veio dos macacos. Isso foi comprovado. Que isso não aconteceu, não foi daí que a gente veio. E a teoria do Big Bang, ela é uma teoria que a gente aprende na escola, mas que ela é uma teoria que ainda é muito subjugada. Ninguém sabe se é verdade ou se é mentira. Mas existe uma parcela dos cientistas que eles estudam que essas teorias, elas na verdade, elas tentam comprovar que não existe um Criador. Por quê? Porque tudo indica que existe um Criador. Então eles tentam através das teorias comprovar que não existe, como a teoria do Big Bang. E eu quero ler para vocês um versículo que fala a origem de tudo, de onde veio tudo. A gente cantou, né, a musiquinha aqui da criação, e eu vou ler um versículo, e esse versículo vai ser a resposta. Eu não vou nem dizer onde está, porque assim, é um versículo que vocês já devem saber onde está. Se vocês não souberem, vai ser meio preocupante. No versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Onde está esse versículo? Gênesis 1. Ufa! Mas esse versículo explica tudo. Deus criou os céus e a terra. Esse versículo para mim já quebra a perna de todas as teorias possíveis que existem. Porque aqui já diz que Deus criou os céus e a terra. Tudo. Tudo que você pode ver e imaginar, o céu, a terra, as árvores, todos os tipos de animais, tudo. Ele criou tudo. Tudo. Tudo com perfeição. Tudo nos detalhes. Ele fez tudo. Cada um de nós. E
Deus, né, tem uma passagem que está em Apocalipse 1:8, que ele fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E esse versículo, né, eu olho ele e falo assim: nossa, olha a grandeza de Deus. A gente olha, por exemplo, quando eu penso no universo, na imensidão que é o universo, eu fico abismada. O universo é muito grande. A Terra é como se fosse uma poeira no espaço, no universo. Se a gente já acha isso uma imensidão, olhar os mares, o céu, isso tudo é uma poeira comparado ao universo inteiro. E o mais legal ainda de pensar é que Deus segura tudo isso na palma das mãos dele. Para vocês verem e entenderem a grandeza de Deus, que ele criou tudo. Tudo. Tudo que você possa imaginar, ele criou. Você ele criou. Se você se olhar no espelho agora, você vai ver uma parte daquilo que Deus fez com as próprias mãos. A gente não louvou aqui agora que do pó da terra Deus formou o homem. Deus soprou nas narinas dele sopro de vida. E é isso que ele fez com cada um aqui. E o legal é que quando fala sobre a questão da criação, a gente canta aqui que tudo que Deus fez era bom. Quando ele cria algo novo, no final diz assim: e viu Deus que era bom. E no final de tudo, ele diz assim: e viu Deus que tudo era bom. Ou seja, Deus criou tudo com perfeição. Deus criou tudo nos detalhes, do jeito certo. Deus formou os céus, a terra, os mares, as aves que estão no céu, os animais que estão na terra, os seres humanos, até os micro-organismos que a gente não consegue nem ver com nossos próprios olhos, Deus criou. E quando a gente pensa nisso, eu penso assim: gente, Deus é muito inteligente. Porque quando eu estudo na escola, tem coisas que são muito difíceis de entender. Eu falo assim: meu Deus, Deus é muito inteligente, porque isso aqui não dá para entender. Não estou conseguindo. Porque na escola, assim, a matéria que eu mais gosto, assim, é química. E é uma matéria difícil. E a matéria de química, às vezes eu fico encantada, porque a química, ela comprova muitas coisas de que há a existência de um Criador, de que Deus existe. Muita gente pensa, né, eu não penso por esse lado, mas muita gente pensa que a ciência é para comprovar que Deus não existe. Para mim, tudo que a ciência fala só prova que Deus existe. Tudo, os estudos que elas mostram sobre os seres humanos, sobre o funcionamento do organismo, para mim isso só prova que Deus existe. Quando eu estudava, né, no curso de enfermagem, que a gente estudava sobre o corpo humano, como era o funcionamento do corpo humano, é incrível. É incrível. Como que tudo isso veio de uma explosão? Como assim não houve um Criador que fez isso nos detalhes? Porque a gente foi criado nos detalhes. Você já parou para pensar que dentro de você tem cérebro, coração, pulmão, pâncreas, rim, muitas coisas. A bexiga, os ossos, a pele, a cartilagem, a pele que cobre os órgãos, tudo isso pensado nos detalhes. E Deus criou isso nos detalhes. E falando sobre a questão de que e viu Deus que tudo era bom, eu fiquei assim analisando sobre a questão a última criação de Deus, né, que foi o homem e a mulher. Deus fez aquilo maravilhoso. Fez o jardim, frutos, árvores, tudo feito nos detalhes, tudo era lindo. Mas o homem, ele infelizmente desobedeceu a Deus. E vocês conhecem a história de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido. E Deus fez tudo aquilo nos detalhes, com perfeição. Mas o homem decidiu naquele momento ele decidiu, ele tomou a decisão de ouvir aquela serpente, porque a gente já aprendeu que o erro de Eva não foi ter comido o fruto, foi primeiro ter o quê? Conversado com a serpente, com a cobra. E ali ela come do fruto, eles comem do fruto, e ali houve a desobediência a Deus.
E ali começa a história da ruína do homem. Que a história vai começar a se repetir dessa desobediência. Porque a gente vê na Bíblia, aqui começou com a desobediência. Lá na frente vai continuar com a desobediência a Deus. O povo vai desobedecer muitas vezes a Deus, muitas e muitas e muitas vezes. O povo vai idolatrar outros ídolos, a outros deuses. O povo vai sacrificar, vai matar pessoas inocentes. O povo vai se prostituir e vai fazer tudo aquilo de ruim. E sobre essa questão do homem se destruir, eu queria falar sobre outra questão. Porque a gente percebe, né, que a maioria das vezes tudo aquilo que o homem tem, ele destrói. Destrói a vida, destrói o casamento, destrói a família, destrói o emprego. Mas existe outra coisa que o homem também está destruindo. E a gente não está percebendo. Que é o planeta. O planeta que Deus fez, o homem também está destruindo. E destruindo cada vez mais. E às vezes a gente não percebe. Porque isso ainda não impactou você diretamente. Mas isso está acontecendo. Eu queria que vocês vissem o vídeo. Acho que todos vocês sabem sobre as queimadas que está acontecendo, né, no interior. Que está acontecendo queimadas lá, as coisas estão queimando. E muita gente às vezes pensa que isso é uma ação da natureza. A natureza está se revoltando contra nós. Não. Esse incêndio que está acontecendo no interior foi um incêndio provocado, um incêndio criminoso. Alguém foi lá e colocou fogo. Foi isso que aconteceu. E tá com o vídeo aí? Eu queria que vocês vissem esse vídeo, porque assim, não é só um pouquinho de fogo, é muito. São muitas coisas que estão queimando, pessoas já morreram, animais. Esse vídeo mostra o fogo chegando perto do gado. E não é pouco fogo, é muito. Aí os animais, sem entender nada, né? Mas tentam de alguma forma apagar o fogo para que esses animais não venham a morrer. Vocês veem que cada vez mais está chegando perto dos animais. Pode pausar o vídeo. E essa questão sobre a destruição do planeta Terra, de tudo isso que está acontecendo, não é só a questão das queimadas. Isso está acontecendo em vários aspectos. Por exemplo, quem aqui passou um calor insuportável esse ano? Quem aqui não estava conseguindo dormir de noite por causa do calor? Quem aqui não estava aguentando os pernilongos? Então, deixa eu te contar porque está tão calor assim. Sabe por que está tão calor esse ano? Porque a gente não está aguentando, porque do nada, calor, frio, calor, frio. Sai de manhã frio, de tarde 30 graus. Por que será que está acontecendo isso? Porque, gente, por conta do aquecimento, mas isso também se dá por conta do desmatamento. Vamos cortar mais árvore. Vai ficar mais calor ainda. As árvores são responsáveis por fazer esse esfriamento, a respiração da terra. Quanto mais você corta a árvore, mais vai ficar quente. Quanto mais você matar a natureza, mais vai ficar quente. Porque a natureza é responsável por isso. Elas fazem a respiração da terra. Então, quanto mais cortarem árvores, mais vai ficar calor. Quanto mais matarem o ecossistema, mais as coisas vão ficar ruins para nós. E por enquanto não está afetando tanto assim a gente. Mas quando começar a afetar de verdade, as nossas vidas, aí o ser humano vai falar, ai meu Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso com a terra? Não é Deus que está fazendo isso. É o próprio ser humano que está destruindo o planeta. E também sobre a questão, pode passar para a próxima imagem, não é só essa questão que está acontecendo. Também no planeta Terra, onde nós vivemos, existem muitas crianças que agora, nesse momento, estão vivendo no lixão. Que nesse momento comem lixo. Não só crianças, adultos, idosos, muitas pessoas que vivem nessa condição.
nessa condição de escassez, de extrema pobreza. E eu fiquei até meio mexida com essa imagem, porque ela é uma criancinha, mas ela já está no meio de um lixão. Pode passar para a próxima imagem. Essa imagem também é sobre as queimadas. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco. Imagina se agora começasse a queimar. Se começasse a queimar, chegasse um fogo perto da sua casa, o que você faria? Você ia tentar correr, meu Deus, minha família, eu vou pegar minhas coisas, tentar sair. E seria um caos, um desespero. E pode ter certeza que tem pessoas que estão agora passando por esse desespero. Porque alguém colocou fogo. Porque alguém decidiu colocar fogo em algum lugar e isso se alastrou. E isso começou a pegar fogo cada vez mais. Pode passar para a próxima. Essa também é a imagem de um menino que ele mora no lixão. Ele mora no meio do lixo. Hoje nós temos nossas casas, nós temos nossa cama, nós temos cobertores, comida, mas tem gente que está nessa situação, que hoje vive no lixão, que não tem nada para comer. E o que come é o que encontra no meio do lixo. Pode passar para a próxima. Essa é uma foto, gente, essa foto não é recente. Essa foto foi de uma guerra no Iraque, em que os Estados Unidos e o exército britânico foram lá. E nesse momento existem pessoas que estão passando por isso. Elas saem na rua e têm tanques de guerra. Elas saem na rua e só vêm policiais e pessoas armadas. E tem pessoas que estão passando por esse medo excessivo todos os dias de saber, nossa, será que vai cair uma bomba aqui hoje? Hoje você tem esse medo? Nossa, será que vai cair uma bomba aqui hoje? Você tem esse medo? Você dorme pensando, meu Deus, vai cair uma bomba na minha casa. Não. Você não dorme pensando que vai cair uma bomba na sua casa. Tem mais alguma imagem? E tudo isso, todas essas imagens que eu mostrei, dessa destruição, é culpa do homem. É o homem que faz isso. É o homem que mata. É o homem que vive no egoísmo e só quer reter dinheiro para si, enquanto tem pessoas que estão morrendo de fome. Tem pessoas que ganham milhões e milhões e bilhões e só querem cada vez mais, enquanto tem gente morrendo de fome. Tem pessoas que são egoístas. Tem pessoas que, não tô nem aí que estão desmatando, matando árvore. Claro que a gente precisa de tudo isso para sobreviver, mas isso em excesso causa grandes problemas. E sobre essa questão, eu queria falar sobre que tudo isso, a destruição do planeta, tudo que a gente vê na escola desde sempre sobre desmatamento, sobre guerras, sobre aquecimento global, que a gente sempre aprende todo ano na escola, todo mundo aprende isso, porque isso é uma coisa recorrente que acontece sempre. Tudo isso é decorrente das ações do homem. E agora, trazendo isso para as nossas vidas, eu fiquei pensando muito sobre a questão de que Deus fez tudo perfeito. Deus te deu vida, Deus te deu alegria, Deus te deu inteligência, mas às vezes você se permite ser usado pelo diabo e transformar aquilo que Deus fez perfeito, pegar aquilo e destruir. Sabe por quê? Deus, Ele te deu vida. O diabo quer te matar. Deus, Ele te deu bênçãos. O diabo quer tornar essa bênção em maldição. Deus te deu alegria. O diabo quer te trazer tristeza. Deus te deu abundância. O diabo quer te dar escassez. Deus te deu força e propósito. O diabo quer te fazer inútil. Deus te fez para louvar a Ele. E o diabo quer te tornar em desonra. E tudo isso, você só vai se tornar desonra para o nome de Deus. Você só vai se tornar uma pessoa triste. Você só vai se tornar uma pessoa
ruim porque você permite. E não porque, Deus está punindo a minha vida, Deus está destruindo o planeta. Não. Tudo isso é decorrente das ações do homem. Tudo isso é decorrente daquilo que a gente mesmo faz. Se a sua vida está destruída, é porque você permitiu que ela chegasse a esse ponto. Se você não vive os planos de Deus, é porque você se permitiu se colocar nessa posição. Se hoje você vive uma vida totalmente escassa, totalmente ruim, é porque você se permitiu se colocar nessa posição. Deus, Ele te fez com perfeição. Deus te fez nos detalhes. Deus te deu capacidade, Deus te deu força, Deus te deu tudo. Mas o ser humano ainda consegue pegar tudo isso que Deus fez e tornar em algo ruim na vida dele. Deus te deu mãos para fazer a obra dele, mas o ser humano pega essas mãos e mata. Deus te deu inteligência para você pensar em coisas grandes, coisas boas, e o ser humano usa dessa inteligência para criar bombas, para matar cada vez mais o planeta, para usar meios para destruir cada vez mais. Deus te deu pernas para que você andasse e corresse em direção a Ele. Mas o diabo quer tornar isso, fazer com que seus pés se apressem para o erro, para o pecado. Hoje as pessoas estão sendo reféns do seu próprio egoísmo. São reféns de si mesmas. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele descobriu que ele sabia andar. E depois disso, ele achou que ele conseguiria caminhar sozinho. Deus, ele te deu pernas, te deu braços, mãos, mas nós somos totalmente dependentes dele. A gente não consegue viver sem ele. E o ser humano, com o seu próprio egoísmo, acha que não, eu consigo sozinho. Eu consigo. Não, eu posso tomar as minhas próprias decisões. Eu vou escolher melhor. Mas não é assim. Hoje, a gente vê muito, por exemplo, das pessoas assim. Eu nasci mulher, mas eu me identifico como homem. As pessoas estão querendo tomar uma decisão que era de Deus. Fala assim, tirar Deus da frente, não, eu me identifico como homem. Isso pra mim, assim, é uma burrice. É uma forma de pensar que pra mim não tem nexo nem cabeça. Porque assim, a pessoa, eu nasci como mulher, mas eu me identifico como homem. Onde? Só na cabeça, assim. Porque de resto, as pessoas querem se colocar na posição de Deus, de decidir o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso. Deus te fez com perfeição, do jeito que você deveria ser feito. Se você nasceu com uma cor de pele assim, é porque Deus quis que fosse assim. Se o seu cabelo é cacheado, é porque Deus quis que fosse assim. Se você é mais alto ou mais baixo, é porque Deus quis que você fosse assim. E as pessoas às vezes querem tomar algo que é das mãos de Deus. Por exemplo, como eu dei esse exemplo de pessoas que hoje a gente vê muito, que vivem uma vida, por exemplo, nasceu mulher, mas eu me identifico como homem. E agora eu sou um homem. E agora você tem que me chamar como homem. Mulheres que nasceram mulheres e não, eu sou homem. Não, você tem que me chamar de homem. Deus já tomou essa decisão. Deus já te fez do jeito que você deveria ser feito. Mas o ser humano, com seu próprio egoísmo, fala, não, eu vou decidir. Eu decido. A vida é minha. Hoje o que a gente mais escuta não é isso. Não é isso que as pessoas falam, não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Sim, somos livres para fazer o que quisermos. Mas a gente tem que lembrar que a gente é criatura. A gente veio do Criador. Ele nos criou, Ele nos fez. E Ele nos deu aqui a Bíblia para que a gente seguisse os passos, seguisse as coisas certas. E hoje as pessoas
pessoas, pelo seu próprio egoísmo, menosprezam a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, eu que ainda estudo, eu percebo que as pessoas desprezam a palavra de Deus. Como se a Bíblia não fosse nada. Como se falar da Bíblia fosse uma coisa assim de louco. E assim, as pessoas que ainda leem a Bíblia ainda distorcem nos dias de hoje. Hoje eu passei por uma situação na escola que foi até assim, me deixou um pouco com raiva, né? Porque hoje eu tive aula de história e o meu professor, né, assim, com toda a sabedoria que ele tem, ele decidiu ler a Bíblia na sala. E distorceu, assim, a Bíblia, tudo. Cada vírgula que colocou ali, ele distorceu. Falou outra coisa. Às vezes eu estava falando direita, ele falou esquerda. Ele distorceu completamente o que a Bíblia estava falando. E eu fiquei indignada. E o argumento dele, né, para isso, era que, não, porque eu era pastor. Aí a gente falou, não, sou pastor de que igreja? Aí quando ele falou o nome da igreja, eu já falei, tá explicado. Tá explicado porque você pensa desse jeito. Então hoje as pessoas, ou elas menosprezam a Bíblia, ou elas pegam um versículo isolado da Bíblia e distorcem e fazem a cabeça dos outros. E os burros que acreditem. Porque a gente não conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. Quem não sabe é quem não lê. Se você ler, você vai saber. Se você pedir o entendimento certo para Deus, você vai entender. E tem gente que hoje aceita qualquer coisa. O que a pessoa, qualquer um está dizendo é sobre a Bíblia, é verdade. Nossa, é verdade, né? Porque hoje, gente, existem muitas pessoas egoístas que leem a Bíblia, que usam da Bíblia para engrandecer a si mesmo, para fazer a cabeça dos outros. E a gente precisa estar firmados no ensinamento, com o entendimento certo, porque senão você vai ser mais um enganado, mais um que também vai cair nesse egoísmo, de ser refém de si mesmo. Hoje, por exemplo, os adolescentes que estão lá em cima, estão aprendendo sempre com a pastora, né, que ela passa ensinamentos baseados na Bíblia, que toda vez que ela passa um ensinamento, ela mostra na Bíblia. Não é como muitas pessoas aí que falam, tiram da cabeça, veio aqui um negócio aqui, é isso. Não. O que a gente fala é baseado na Bíblia. É baseado naquilo que Deus falou. E os adolescentes aprendem isso, baseado na Bíblia. E vocês estão aprendendo desde cedo a entender o que é certo e o que é errado, para que você não seja mais um leigo por aí que vai cair em qualquer conversa, que vai se render a mais alguma coisa. Porque hoje em dia o que a gente mais vê é, por exemplo, pessoas pregando palavras que não tem nada a ver, que não tem base bíblica. Pessoas que fazem discursos de ódio. Pessoas que falam coisas totalmente nada a ver. Mas, por exemplo, a pessoa é carismática. Ela fala do jeito assim que te convém. E você é mais um que vai cair no engano. Você vai ser mais um que vai contribuir para a sua própria destruição. Você vai ser mais um que vai ser refém de si mesmo. Hoje o mundo está cheio de pessoas que parece que estão cada vez mais buscando ele. Porque eu fico pensando assim, parece que cada vez mais as pessoas estão buscando se destruir. Cada vez mais as pessoas estão bebendo como se fosse algo normal. E hoje a gente percebe que beber é normal. Lá no mundo é normal. Isso não é tipo assim discutível. É normal. Fumar, normal. Na minha escola, por exemplo, todo mundo fuma aquele negocinho, vape. Normal. Isso é ok. Isso não é tipo discutível sobre ou é certo ou errado. Não, é normal. Eles são adolescentes, são jovens, deixa eles. É normal. É normal no mundo
se relacionar com o seu casamento. É normal. É normal. É normal no mundo você marcar o tempo do Espírito Santo. É normal. Isso é normal no mundo. Só que a gente tem que aprender uma coisa, que a gente sempre fala. Nós cristãos vivemos na contramão do mundo. Se o mundo está indo para lá, opa, eu vou para cá. A gente não segue o que o mundo segue. A gente não segue aquilo que o mundo dita. O mundo dita muitas regras do que é certo, do que deve ser feito, de que roupa você deve vestir, de como você deve ser. Mas a gente não segue isso. Nós somos cristãos. E o que significa ser um cristão? Ser um pequeno Cristo. Ser aquele que aqui na terra vai seguir os passos de Cristo. Aquele que os seus pés vão correr para Ele. E não se apressar para fazer o mal. E não ser mais um refém de si mesmo, mais um egoísta. Que a gente possa olhar para si mesmo e analisar. Será que eu tenho sido esse refém de mim mesmo, do meu próprio egoísmo? Do meu próprio eu? Na Bíblia fala para a gente negar a si mesmo. Nós devemos negar, renunciar ao nosso eu. A gente não deve querer fazer o que o nosso próprio eu quer, o que a nossa carne quer, porque a nossa carne só vai nos levar cada vez mais para a destruição. Sabe tudo isso que eu mostrei sobre as guerras, sobre a fome, sobre a seca, sobre tudo que está acontecendo, sobre crianças que estão morrendo de fome, sobre as queimadas, tudo isso porque essas pessoas que estão fazendo isso vivem de uma forma egoísta, só pensam em si mesmas, no que elas querem, no que isso vai render para elas. Só querem mais poder, mais dinheiro, mais isso, mais bens, só isso, só quer juntar cada vez mais coisas para si. E isso vai destruir cada vez mais. Isso vai trazer cada vez mais destruição. E uma coisa que eu queria falar assim, especialmente para os adolescentes, é que essa idade da adolescência, quem já passou, sabe que na idade da adolescência é a idade que você começa a descobrir muitas coisas. A idade que você começa a desenvolver sua personalidade, você vai ser uma pessoa mais quietinha, ou mais faladeira. Mas é nessa idade que o diabo, ele tenta cada vez mais confundir a sua cabeça. É na adolescência que o diabo cada vez mais vai colocar a sementinha ruim em você. Vai fazer frutificar cada vez mais o mal na sua vida. Não é na adolescência que a gente vê muitas meninas que engravidam. Não é na adolescência que a gente vê muitas pessoas que se entregam às drogas. Não é na adolescência que a gente vê muitos se matando. Muitos marcando o templo do Espírito Santo. Não é na adolescência que isso acontece muito. Porque é nessa fase em que a gente está crescendo, que a gente ainda não entende muita coisa, que o diabo vai tentar confundir a cabeça de vocês. Vai tentar falar, não, mas não é bem assim que a pastora está falando. Ela não entende o que se passa direito na sua vida. O diabo sempre vai colocar uma duvidazinha. E a questão da dúvida não é só para os adolescentes, é para todo mundo. O que eu quero dizer é que o diabo, ele sempre vai pegar aquilo que Deus fez e vai tentar, através da sua vida, tornar aquilo uma maldição. Vai tentar tornar aquilo destruição. Deus fez você para que você vivesse uma vida para Ele. O diabo vai tentar pegar a sua vida e vai tentar fazer de tudo para que você viva para o diabo, para que você faça as coisas que Ele quer, para que você seja refém dele. Só que isso cabe a você decidir. Isso cabe a cada um. Sabe, Deus te deu alegria. Deus te fez para você ser feliz, para você ser alegre. Mas hoje muitas pessoas são reféns da depressão, da tristeza. Muitas pessoas são reféns disso. A pastora Vilma, ela é uma prova de que um dia ela já foi refém disso. Ela já foi refém da tristeza, da depressão. Tem gente aqui que já passou por isso e sabe como é ser refém disso. Tem gente aqui
que às vezes é refém do seu próprio eu. Como assim do seu próprio eu? Às vezes tem pessoas aqui que, por exemplo, a sua própria mente te coloca lá embaixo. A sua própria mente faz a sua autoestima ficar lá embaixo. A sua própria mente te destrói. A sua própria mente fala que você não vai conseguir. Sabe, Deus te deu tudo para que você arrebentasse. Sabe, Deus te deu tudo que você possa imaginar, para que você arrebentasse, para que você louvasse a Ele, para que a sua vida fosse como honra e louvor e adoração a Ele. Só que o diabo, ele tenta destruir, e ele oferece pratos, ele oferece propostas, e isso é somente se você aceitar. Se você aceitar que isso se faça na sua vida, se você aceitar com que a tristeza esteja dentro da sua vida, você vai ser mais um que vai ser refém da depressão. Se você aceitar com que a baixa autoestima esteja na sua vida, você vai ser mais um refém da sua própria mente. A gente precisa se libertar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos tira de perto dele, daquilo que faz com que a nossa vida não seja como louvor para Ele. A gente precisa disso. A gente precisa entender que nós não somos capazes de viver longe dele. Viver longe de Deus não é vida, é sobrevivência. É sobreviver. Você não vive de verdade. A vida de verdade você só vai viver se você estiver junto de Deus. Só assim você terá a vida. Não queira viver longe de Deus. Não queira viver longe dele. Sabe, os adolescentes que estão aqui, vocês estão começando agora, mas entendam que às vezes vocês estão começando a entender agora, mas entendam, nunca queiram estar longe de Deus. Estar longe de Deus é uma sensação de destruição mesmo, de morte, de não aguentar a vida. É literalmente a sobrevivência. Você não vive, você sobrevive aos acontecimentos. E aqueles que estão aqui, que podem estar aqui há mais tempo, os adultos ou as pessoas que estão há mais tempo dentro da igreja, não queiram se afastar de Deus. Deus tem tantos planos para a sua vida, tem tantas coisas maravilhosas que Ele planejou. Como eu disse, Deus fez tudo perfeito nos detalhes. Deus fez a criação, fez tudo e fez planos para a sua vida. Fez planos, projetos maravilhosos. Só que não se permita com que esses sonhos, esses planos e projetos de Deus não se cumpram na sua vida. Sabe, se você tem pernas, use isso para correr para Deus. Se hoje Deus te deu inteligência, use isso para Ele, para a obra dEle, para as coisas dEle. Se Deus te deu mãos hoje, use essas mãos para cuidar dos pequeninos dEle. Se Deus te deu vida, use essa vida para adorar a Ele. Se Deus te deu boca para falar, use essa boca para louvar a Ele. Deus te fez para isso. E como eu disse, o diabo vai tentar inverter isso. Vai tentar usar sua boca para falar palavrão. Vai tentar usar sua boca para beber. Vai tentar usar sua boca para falar coisas ruins ao próximo. O diabo vai tentar de qualquer jeito. Mas você vai decidir. Você vai decidir se as suas pernas vão ser para correr para Deus ou se as suas pernas vão ser para se apressar ao mal. Você vai decidir se a sua boca vai ser para louvar e adorar a Deus ou se a sua boca vai ser para proferir palavras ruins, para dizer palavras ruins, para falar palavrão, para falar coisas que não devem. É você que escolhe. Não faça com que
a criação de Deus, nós que estamos aqui, desobedeça a Ele. Deus nos fez para isso, para vivermos para Ele. Então que a gente possa entender que a nossa vida é para Ele. Sua vida não é para si mesmo, não é para o seu próprio eu, para o que você quer, para o que você acha, para o que você deseja, para o que você pensa. Sua vida é para viver para Deus. Então que a gente possa se analisar. Será que a sua vida tem sido para viver para Deus? A sua vida tem sido uma vida que alegra a Deus? Deus olha para a sua vida e se sente orgulhoso de falar: nossa, essa aqui é a minha criação, fui eu que criei. Ou será que Deus olha para a sua vida e se arrepende? E fala: meu Deus, olha isso, olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele está fazendo com a própria vida. Pensa, qual será que é a visão que Deus tem da criatura dele? Qual que é a visão que Deus tem de você? O que Deus pensa da sua vida, das suas atitudes, das suas ações? Você tem vivido o propósito dele ou você tem vivido as propostas do diabo? Pensa nisso, se analisa. Pensa se a sua vida tem sido para isso. Se a sua vida tem sido para louvar e adorar a Ele. Então que a gente possa entender e ver e enxergar. Será que a gente não está sendo mais um desses que através da ação do homem tem matado e destruído a si mesmo? Ou eu tenho aproveitado cada vez mais a minha vida para adorar a Deus? Então que a gente possa pegar dessa lição, se analisar, olhar para a nossa vida, olhar para as nossas atitudes, para o que a gente tem feito, para o que a gente tem pensado, como a gente tem feito as coisas e tentar entender o que a nossa vida tem feito. Tem sido para adoração ou desonra? Se analisa. Você sabe através das suas ações o que você faz. Todo mundo aqui tem consciência do que está fazendo. Ou alguém aqui está sendo obrigado de estar aqui? Alguém está obrigado? Não. Você veio aqui porque você quer. E hoje Deus te mandou essa palavra. Todo mundo tem consciência do que faz. Todo mundo tem consciência daquilo que tem feito. Então, se você tem consciência, analise. E não seja mais um refém do seu próprio egoísmo. Não seja mais um que vai ser usado para destruir a vida do próximo, como tem acontecido nas queimadas, nas guerras, na fome. Não seja mais um que vai se permitir ser usado pelo diabo. No mundo está cheio de pessoas que se permitem ser usadas pelo diabo. Mas quem são os cristãos? Quem é que está dentro da igreja? Quem está? Somos nós que estamos dentro da igreja. Nós que devemos ser diferentes. Nós que deveremos andar na contramão do mundo. Nós somos os cristãos. Nós somos o pequeno Cristo. Então é a gente que deve fazer diferente. Então se analise e não seja mais um refém de si mesmo. Amém? Amém.